Fala galera do Cultura Geeks, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E meus amigos, finalmente chegamos ao episódio 1160 de One Piece. O anime entregou simplesmente uma das apresentações mais impactantes de toda a saga final. Depois de anos de mistérios, silhuetas e teorias, Loki finalmente apareceu diante de Luffy. E não apenas apareceu, ele já chegou se declarando como o Deus Sol que trará o fim do mundo. Mas será que ele está falando a verdade? Será que Loki é realmente um vilão? E por que todo Elbaf parece temê-lo? Hoje vamos analisar tudo o que aconteceu nesse episódio, todos os detalhes escondidos e também algumas conexões impressionantes com os acontecimentos mais recentes do mangá. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos direto para o vídeo. O episódio começa exatamente de onde paramos. Os gigantes encerram as buscas por Luffy e pelos demais chapéus de palha desaparecidos. Depois de fazerem tudo o que podiam, a única opção restante é continuar a viagem para Elbaf e confiar que seus amigos conseguirão chegar por conta própria. Isso mostra muito bem o respeito que os gigantes possuem pela tripulação. Eles sabem que o bando do futuro rei dos piratas não desapareceria tão facilmente. Enquanto isso, o grupo do Luffy continua explorando o castelo gigante onde estavam presos. E aqui, o anime faz um trabalho incrível em mostrar uma escala absurda de Elbaf. Tudo é gigantesco. As pontes, as correntes, as montanhas, as árvores, até mesmo os animais parecem pertencerem a outro mundo. Nami ficou completamente impressionada com a dimensão daquele lugar. E honestamente, nós também. Porque depois de mais de 20 anos ouvindo falar de Elbaf, finalmente estamos conhecendo essa ilha de verdade. Mas o momento mais importante dessa parte acontece quando surgem dois novos gigantes, Goldberg e Gerd. Os dois fazem parte dos novos piratas gigantes liderados por Hajirudin. Eles chegam ao castelo para investigar o desaparecimento de um navio e descobrimos algo muito interessante. Rold tem o hábito de capturar embarcações próximas e declarar que elas invadiram Elbaf. Basicamente, ele sequestra pessoas para colocá-las dentro de seu reino de brinquedo. E isso explica perfeitamente tudo o que aconteceu com os chapéus de palha. Mas durante essa conversa, surge um detalhe ainda mais importante. Gerd afirma que Rold é uma vergonha para Elbaf. Porém, nem mesmo ele consegue superar Loki. Nesse momento, o anime reforça algo que já vem sendo construído há bastante tempo. Loki é visto pelos próprios gigantes como alguém extremamente perigoso. E isso nos leva diretamente para a próxima grande revelação. Voltamos para o navio dos gigantes. E aí chegam as notícias do Jornal Econômico Mundial. Primeiro descobrimos que Doll e Brog receberam recompensas absurdamente maiores. Agora ambos possuem recompensas de 1,8 bilhão de berries. Isso mostra o quanto o governo mundial considera os gigantes perigosos. Mas não para por aí. O jornal também continua espalhando a mentira de que Luffy assassinou Vegapunk. Ou seja, para o mundo inteiro, o futuro rei dos piratas continua sendo visto como criminoso monstruoso. E isso é muito interessante, porque nós sabemos a verdade, nós acompanhamos a história, mas a população comum do mundo de One Piece não. Para eles, Luffy é praticamente uma força da natureza, derrotando autoridades e causando caos por onde passa. E então, surge um dos detalhes mais importantes do episódio. Robin percebe uma marca em formato de X no braço de Luffy na foto do jornal. Uma marca muito familiar, uma marca que imediatamente nos faz lembrar de Alabasta. E os fãs do mangá já sabem exatamente o significado disso. É uma possível mensagem secreta de Vivi. Mais uma prova de que ela continua extremamente relevante para os eventos finais da história. Mas enquanto tudo isso acontece, a verdadeira estrela do episódio está prestes a aparecer. Voltamos para o Luffy. Enquanto atravessa a enorme ponte de Elbaf, ele para de repente, porque desde o início ele vinha sentindo algo, uma presença, uma aura, uma voz, alguém absurdamente poderoso. E se existe uma coisa que Luffy sempre faz quando sente algo interessante, é correr diretamente em direção ao perigo. Sem pensar duas vezes,
ele simplesmente pula da ponte e aqui começa uma das cenas mais épicas de toda a saga final. A direção do anime foi simplesmente perfeita. Luffy caminha pela neve, passa por correntes gigantescas e então ele finalmente chega ao destino. Loki, o príncipe amaldiçoado de Elbaf, acorrentado, preso, imobilizado, mas ainda assim transmitindo uma sensação de poder absurda. Sério, que visual foi esse? O anime fez um trabalho espetacular. Loki parece uma mistura entre um gigante lendário e um imperador dos mares. Cada detalhe do design dele transmite impotência. Os chifres, o olhar, as correntes gigantescas, a postura, tudo funciona perfeitamente. E o mais impressionante é que mesmo preso, ele parece ser a pessoa mais perigosa daquele lugar. Então, acontece o primeiro diálogo entre ele e Luffy. E meus amigos, que diálogo! Luffy pergunta quem é ele. Uma pergunta simples, mas a resposta é histórica. Loki se apresenta como o deus do sol que trará o fim deste mundo. Arrepiante, porque imediatamente surgem várias perguntas. Por que ele se chama Deus do Sol? Por que ele usa o mesmo título associado a Nika? Por que ele acredita que destruirá o mundo? E principalmente, ele está mentindo? Ou existe alguma verdade por trás dessas palavras? A verdade é que Oda está brincando diretamente com a mitologia nórdica. Na mitologia, Loki é uma das figuras centrais do Ragnarok, o evento que marca o fim do mundo antigo e o nascimento de um novo. E isso pode ser exatamente o que está acontecendo em One Piece. Talvez Loki não queira destruir o mundo literalmente. Talvez ele queira destruir o sistema atual, o governo mundial, os dragões celestiais, a ordem criada há 800 anos. E se for esse o caso, talvez ele não seja o vilão. Talvez ele seja apenas alguém que conhece a verdade. E isso explicaria porque o governo mundial teria tanto interesse em esconder certas informações. Mas existe outro detalhe gigantesco. Descobrimos que Loki assassinou o próprio pai para obter uma lendária Akuma no Mi passada de geração em geração na família real. E foi necessária a força combinada dos maiores guerreiros de Elbaf para derrotá-lo e aprisioná-lo. Parem para pensar no nível absurdo disso. Estamos falando de gigantes, a raça poderosa fisicamente do mundo, e mesmo assim todos eles precisaram se unir para contê-lo. Isso coloca Loki imediatamente entre os personagens mais poderosos apresentados até agora. E é justamente por isso que sua introdução funciona tão bem. Porque Oda construiu esse mistério durante anos, e agora finalmente começamos a receber respostas. Mas também surgem perguntas ainda maiores. Qual é a verdadeira Akuma no Mi do Loki? Ele realmente matou o rei Harold? Ou existe algo que ainda não sabemos? E por que tantos detalhes da história dele parecem estranhamente incompletos? A verdade é que estamos apenas vendo a superfície desse personagem. E se o mangá já provou alguma coisa, é que Loki possui muito mais camadas do que imaginávamos. Para finalizar, o episódio nos presenteia com uma visão completa de Elbaf. E que visão! A árvore colossal dominando o horizonte, as montanhas, as cachoeiras, as vilas gigantes, os castelos, tudo transmite a sensação de que finalmente chegamos a uma das ilhas mais importantes da história. Depois de décadas de espera, depois de tantas referências espalhadas ao longo da história, Elbaf finalmente está diante de nós. E o melhor de tudo, a aventura está apenas começando. Porque agora, Luffy encontrou Loki. E quando Luffy encontra alguém interessante, a história nunca mais volta a ser a mesma. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Loki é realmente um vilão? Ou ele está escondendo alguma verdade sobre o mundo de One Piece? Deixem suas teorias aqui no comentário. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.